Fala bruxos, começando mais um vídeo aqui no canal, uma atualização rápida aqui, vamos fazer um apanhado de Nasdaq, Bitcoin, Bitcoin contra Nasdaq e analisar o USDT.D, que é a dominância da stablecoin USDT, né, para saber para onde que o fluxo de capital está indo predominantemente, e também o DXY, beleza? Então, olhando aqui, começando para Nasdaq, o que nós falamos nas últimas análises, né? No tempo gráfico mensal, nós tínhamos aqui uma retração acima de 0,382 aqui do fundo, né? Então, se nós pegarmos esta onda de impulso aqui, onda de impulso, onda de retração. Essa onda de retração, ela consolidou acima do patamar de 0,382, o que diminui a probabilidade de nós perdermos o fundo anterior. E nessa situação, quando nós perdemos esse fundo, em geral, nós chegamos aqui com todos os tempos gráficos muito extremos no RSI, já com divergência altista, e é por isso que, nesse caso, aumenta a probabilidade de você ter um rompimento falso. E era exatamente isso que nós comentamos. O tempo gráfico semanal estava muito esticado, o tempo gráfico diário estava muito esticado. Então, nós havíamos comentado que se nós operássemos esse índice, eu não shortaria essa perda de fundo, né? Quando perdesse esse fundo aqui, eu não shortaria por causa dessa probabilidade de repique. Eu ainda acredito que a maior probabilidade aqui é nós vermos um repique, o que seria, né, aquele padrão de equilíbrio que nós estávamos falando. Uma consolidação aqui, uma lateralização seria algo mais saudável e mais adequado para essa estrutura aqui de price action. Perder esse suporte continuamente não seria, na minha visão, a maior probabilidade. Em cima desse raciocínio, você constrói toda uma linha de ação, né? Porque você já sabe que posições de short não vão tender a se desenvolver bem, principalmente posições de short de continuidade de tendência. E aí as pessoas tendem a querer shortar esses movimentos de continuidade de tendência de baixa, mas elas estão pegando um movimento muito no fundo, tá? E aí acabam tomando um repique quando entram nessas posições. Então, essa foi uma orientação que eu passei lá para os bruxos e no meu grupo de call, beleza? Olhando para o Bitcoin agora, né? Qual é o padrão mais relevante? Lembrando que nós fechamos o tempo gráfico mensal, né? Nós estamos agora no dia 3 de outubro e nós fechamos aqui o tempo gráfico mensal, mês de setembro, nós fechamos com esse candle aqui, um candle de dúvida, né? Então é um candle que nem fortalece as posições compradoras nem as posições vendedoras. Não nos dá tanta informação assim do que pode acontecer. Também no tempo gráfico semanal, fechamento também sem nenhuma muita volatilidade indicando para onde que o preço pode ir. E nós continuamos naquele nosso racional lá, de que o padrão mais importante que a gente tem olhando para o macro seria esse padrão aqui no tempo gráfico de 2 dias, que é uma cunha descendente, né, que tem uma maior probabilidade de romper para cima, mas neste curto prazo aqui nós temos essa possibilidade de um triângulo descendente que tem maior probabilidade de romper para baixo. Então aqui basicamente, né, para você assumir posições de mais longo prazo, você precisa de uma definição desses padrões aqui, ou um rompimento para baixo deixando o RSI muito extremo, né, no tempo gráfico diário, semanal, provavelmente o semanal vindo buscar aqui um ponto de divergência altista, né, e utilizando aqui a base dessa possível cunha para realizar uma compra, beleza? Ou então você aguarda um primeiro movimento de alta e vai em busca de um fundo ascendente aqui para se posicionar com um risco retorno melhor e uma probabilidade de acerto maior também, tá? Então, basicamente o Bitcoin, a forma com que eu estou vendo o Bitcoin é essa. Existem algumas outras altcoins que estão dando oportunidade de trade, mas o Bitcoin ele está nessa lateralização e a gente está basicamente tradando
entre essa linha de tendência de baixa e o nosso suporte aqui. Esse comportamento do Bitcoin ele fica muito claro em praticamente todos os tempos gráficos, tá? Tá, se nós olharmos agora para o Bitcoin contra a Nasdaq, Bitcoin contra a Nasdaq rompeu aquele padrão muito importante que nós falávamos, que é um padrão de deriva, né? Esse padrão de deriva tem uma maior probabilidade de romper para cima e geralmente é um padrão que se desenvolve nesse contexto aí de inversão de tendência. Então a gente vai vendo aqui uma formação de uma divergência altista, né? E esse padrão de deriva se desenvolvendo. Então tivemos o padrão tivemos o rompimento desse padrão de deriva e o esperado aqui agora é que nós tenhamos uma continuidade de alta, tá? Então estamos retestando aqui esse padrão. Então o que eu espero é que o Bitcoin fique mais forte que o Nasdaq nos próximos dias e talvez semanas, tá? Então essa é uma informação muito relevante aí que nós temos. Então nós sabemos que a maior probabilidade é a Nasdaq ter um repique, nós sabemos que a maior probabilidade é o Bitcoin ficar mais forte do que a Nasdaq. Então nós podemos esperar que este mês a gente pode ter aí um bom comportamento para o mercado cripto. O fechamento do semanal e do mensal não nos deram tantos indícios assim de se a gente vai ter esse mês positivo ou não, tá? Estamos concluindo a partir de uma outra ótica. Nesses dias também nós fizemos aqui vários trades muito bons, né? A gente pegou aqui um fundo ascendente, aqui em Bell, né? Então a gente basicamente tinha aqui a formação de um fundo ascendente no tempo gráfico diário, tivemos esse rompimento, falso rompimento das médias de 200, né? E voltamos aqui para retestar esse padrão e retestar as médias de 12 e 26 também. Então entramos aqui com uma boa alavancagem, né? E o trade se desenvolveu aqui mais ou menos 12%. A gente já estou alavancado 4 vezes, né? Então esse aqui foi um trade muito bom de Bell aí, conseguimos aí um ótimo lucro, né? Esqueci de mandar o terceiro lucro aqui, mas deu aí em torno de 30 a 40% de lucro na posição. Beleza? Também fizemos um trade aqui em Lunk, mesmo racional, né? O mesmo racional. Nós vimos aqui no tempo gráfico diário que nós estávamos formando um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido. Olha só, ombro, cabeça, ombro invertido. Então, quando você tem essa situação, o que você vai fazer? Você vai em busca de algum setup que te mostre essa posição aqui de um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Essa posição vai te dar uma ótima oportunidade de entrada. Então nós entramos aqui e surfamos toda essa onda aqui em Lunk, né? Então aqui em Lunk nós tivemos um bom desempenho também. E também montamos outras posições aí, outras posições que foram bem, outras acabaram sendo estopadas. A gente foi estopado aqui nesse trade de Jasmine. Outras posições aqui que nós abrimos TLM, a gente conseguiu fazer um pequeno lucro aqui. Dodô, nós tivemos uma posição muito boa aqui em Dodô, né? A gente pegou basicamente aqui o rompimento de uma linha de tendência de baixa com uma confluência muito interessante de reteste das médias de 200. Então a gente acabou botando aí mais de 100% de lucro no bolso. Então, enquanto o Bitcoin está nesse padrão lateral, quando nós vemos, aí nós temos basicamente dois gatilhos. Ou a dominância do SDT.D, do SDT, ela corrige, e aí nós temos um fluxo de capital do SDT para as altcoins e para o Bitcoin também. Ou a dominância do Bitcoin também corrige, e aí a gente tem esse cenário positivo também para as altcoins, tá? O que está se desenhando neste momento possivelmente é o rompimento aqui desse triângulo ascendente. Olha só, temos aqui um triângulo ascendente na dominância do Bitcoin. Então o Bitcoin tende a se fortalecer, mas como nós temos também um cenário negativo aqui para a dominância do SDT.D, nós podemos ter também as altcoins aí performando bem, beleza? Então essa é a minha análise de hoje. Espero que vocês estejam atentos a essas movimentações. Vamos ficar atentos a esse suporte muito importante do Bitcoin e também a essa linha de tendência de baixa, tá? Como eu falei para vocês nas análises anteriores, eu ainda acredito que
o DXY está muito esticado e qualquer correção aqui do DXY numa escala mensal, nós teríamos aí um bom mês para os mercados de renda variável, os mercados de maior risco, principalmente aí criptomoedas, beleza? Então essa é a minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere deixar o like aí, se inscreva lá no meu canal gratuito do Telegram. Tamo junto aqui a 2.